Foi numa dessas noites em que me vou sedentava lentamente sobre as chaminés de Londres que o meu amigo, o grande detetive da Baquestriates, segundo estava de espírito particularmente vigilante junto ao fogo. Eu folheava destajadamente um volume de crónicas médicas, mais por arte do que por verdadeiro interesse, quando a campainha da nossa porta tocou com uma urgência que imediatamente atraiu a atenção do meu companheiro. Se eu não me engano, Watson, temos esta noite a visita de um homem do governo, perturbado, mas ainda preso à disciplina do cão. Ergui os olhos do livro conhecendo o seu gosto de produções precoces, ricos com acesso de raciocínio. Um passo firme no corredor, mas com uma ligeira hesitação na porta, um casaco pesado de boa qualidade, cheio de esquete de tabaco fino, e a hora tardia, tudo aponta para um alto funcionário em busca de conselho que não pode solicitar oficialmente. A senhora Uso apareceu então à porta da sala, a sua expressão revelando uma mistura de respeito e curiosidade discreta. Senhores, há um cavalheiro que insiste em falar convosco e parece trazer ainda outro convidado consigo. Mostre os dois aqui, Sra. Urson, e faça o favor de subir um pouco o lume, pois a noite promete ser longa. Poucos instantes depois, entraram na nossa sala dois homens, tão contrastantes na aparência quanto unidos na gravidade dos seus semblantes. O primeiro era um inglês de meia-idade, de mandíbula firme, olhos cansados, bigode bem aparado e postura que denunciava áreas de serviço público e responsabilidade constante. O segundo, mais alto e mais magro, ostentava um rosto pálido e refinado, olhos sombrios de um azul cinzento e uma barba cuidadosamente aparada ao estilo continental, sendo a sua figura de um aristocrata habituado às cortes europeias. Sr. Holmes, agradeço profundamente por nos receber a esta hora. Sou o secretário permanente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arnaud Faverchal, e esta é Sua Excelência o Conde Albrecht Fomer, Ministro Plenipoteciário do Venami. Sr. Holmes, bem diante-se não apenas como diplomata, mas como homem cuja alventeira parece tender de um fio, e esse fio talvez esteja nas suas mãos. Estes que sentem e que nos formam a questão do modo mais completo e exato possível, porque nada é mais fatal para uma investigação do que uma verdade meia contada. Os dois homens sentaram-se, o inglês com a fingidez de um soldado diante de um superior, o conde com a elegância cansada de que atraçou mais e preocupações numa mesma jornada. O caso, Sr. Holmes, é de tal natureza que o governo britânico, embora ainda não envolvido oficialmente, não pode deixar de o seguir com atenção, precisamente porque a nossa participação deve permanecer, tanto quanto possível, fora de qualquer medo. Quanto mais delicado o assunto, Sr. Faverchal, mais simples deve ser a narração dos fatos. Por isso peço que comecemos pelo início cronológico, que é sempre o melhor. Ontem à noite viajei no comboio no turma que liga do Ver a Londres, trazendo comigo a mala diplomática do meu país, fechada e selada, como sempre acontece nestas missões. Quando levou a mão à fronte, quando se esforço de recordar cada detalhe e exigisse uma disciplina de aço que já começava a ruir. Quando a composição chegou à estação de escada, a mala foi aberta na presença de testemunhas e o que deveria conter relatórios e despachos oficiais revelou, pelo contrário, joias de grande valor e documentos de natureza comprometora que, aos olhos da lei britânica, configurou um caso de contrabando. O estrangeiro pronunciou a palavra inglesa com um ligeiro acento, mas com suficiente clareza para tornar desnecessária qualquer explicação adicional. Há a dizer que a mala diplomática que estava sob a sua guarda foi encontrada a conter bens introduzidos em território britânico fora de qualquer controle do mar. Exatamente, e pela lógica como todas as suspeitas recaem sobre mim, pois ninguém além de mim teve, segundo toda a aparência, acesso à mala. O governo britânico foi informado que se trataria de um crime cometido por mero lucro, mas isso não se coaduna nem com o caráter do conde nem com certas circunstâncias que preferimos não ver espalhadas pelos jornais. Antes de avançarmos para as circunstâncias adicionais, desejo saber, Conde, qual é a vossa própria explicação dos fatos, disto que me procurou não para confessar, mas para defender a sua inocência. Sr. Holmes, posso dizer com sinceridade que preferiria ver a minha carreira destruída a abatir uma culpa que não me pertence e, no entanto, a verdade inteira é tão perigosa que o meu silêncio quase me condena tanto quanto uma mentira. Holmes inclinou-se para a frente na sua cadeira e via aquele brilho particular surgir nos seus olhos cinzentos, sinal de que uma nova teia de raciocínio começava a ser tecida. Onde um homem de honra se vê dividido entre a verdade e a lealdade a algo que considera mais alto do que a sua própria reputação, a situação torna-se moralmente complexa, mas não menos clara para a análise. Por isso peço que nos conte tudo o que puder, sem omitir nada que a sua consciência lhe permita relatar. Há muitos anos sou amigo de infância de um príncipe da casa reinante do meu país, e esse amigo, em tempos de imprudência juvenil, envolveu-se em assuntos sentimentais pouco dignos da posição que hoje ocupa. Quando fez uma pausa e os seus olhos pareceram fixar num ponto distante da parede, talvez um tempo mais inocente da sua vida.
Desse passado ficaram joias oferecidas sob o impulso da paixão, bem como cartas que, se viessem a público, transformariam uma indiscrição em escândalo e um efeito de desova permanente para a coroa. O governo britânico conhece a existência de alguns rumores, mas prefere não se envolver nas intimidades de uma corte estrangeira, desde que essas intimidades não se convertam em crimes cometidos em solo inglês. Compreendo, portanto, que esses objetos e documentos encontrados na mala seriam precisamente as joias e cartas que poderiam manchar a honra do vosso príncipe. Sim, mas eu sou todo o primeiro sagrado que não fui eu que os colocou na mala e que, se alguma vez aceitei fechar os olhos ao comportamento insensato do meu amigo, nunca me gostaria a discriminá-los para o salvar. Quando pronunciou estas palavras com uma vimência contida, própria de homem disciplinado que se permitiu um único acesso de emoção. Nesse caso, alguém fez uso do seu nome, da sua posição e do sigilo diplomático para transportar o material a comprometer, e para isso precisava que o senhor parecesse culpado, ou pelo menos indeciso, aos ônus de qualquer inquérito. É precisamente esse o nosso receio, Sr. Holmes, porque uma acusação formal contra o conduziria inevitavelmente à exposição de tudo o que agora tentamos, por polícia, manter circunscrito. Holmes dirigiu o olhar para o fogo por um longo instante, como se a dança das chamas organizasse em silêncio as possibilidades do caso. Era que me diga com a maior exatidão possível como decorreu a viagem no comboio, desde o momento em que entrou no compartimento até à chegada a Londres, e não omita nenhum encontro, por breve que lhe pareça. E marquei indo ver pouco antes da partida, acompanhado pelo meu criado inglês, que me ajudou a guardar a bagagem, embora a mala diplomática nunca tenha saído das minhas mãos até ser colocada sob o banco do compartimento que me fora reservado. O Holmes descreveu um compartimento de primeira classe, o banco estufado, a janela manchada pela umidade e os ruídos amortecidos da plataforma, compondo um quadro de omitido que quase me vi sentado diante do locomotor. O meu criado deixou-me assim que a locomotiva começou a mover-se, e eu fiquei só, com a mala aos meus pés, entretendo-me a referir mentalmente os espaços que deveria apresentar ao meu governo e aos vossos ministros. Passados talvez 30 minutos, o revisor bateu à porta do compartimento e entregou-me um telegrama dizendo que vinha do gabinete telegráfico e que me fora enviado pela ligação do meu país em Londres. Recorda-se das palavras exatas da mensagem, Conde. Recordo-me demasiadamente bem, pois essas palavras ficam desde então na minha mente como a origem de todos os meus males. Dizia que a imprensa londrina me estava interesse suspeito pela minha chegada e que, para evitar especulações, eu deveria ser visto a circular pelos corredores do comboio em determinados momentos, mostrando-me acessível e tranquilo, em vez de permanecer recluso no compartimento. Ao ouvir isso, senti uma pontada de inquietação, pois o estratagema soava mais a manobra de teatro do que a prudência de um corpo diplomático. A mensagem acrescentava ainda que, se o agente de confiança se aproximasse de mim, identificando-se por uma palavra previamente combinada, eu deveria trocar o lugar com ele por um corpo perigo, permitindo que a minha figura fosse vista em mais de um ponto da carruagem, a fim de eludir eventuais curiosos. E obedeceste a tais instruções. Convenhamos, são de um gosto bastante duvidoso para qualquer magista diplomático. Obedeci, porque a mensagem trazia uma fórmula de cortesia e uma assinatura que correspondia ao estilo que eu conhecia da nossa ligação, e porque, acima de tudo, devia ser visto uma tentativa de proteger a figura do meu príncipe de uma exposição indesejada. Não pude deixar de notar que o conde mencionava constantemente a proteção do príncipe, como se a própria noção de ele estivesse tanto ligada à pessoa desse amigo quanto ao seu dever perante o Estado. E esse agente de confiança de fato se apresentou. Sim, algum tempo depois o homem de meia idade aproximou-se do meu compartimento, no corredor, pronunciou discretamente a palavra combinada e sugeriu que eu o acompanhasse até ao varão de refeições, onde podia ser visto por vários passageiros, enquanto eu, por sua vez, permaneceria no meu compartimento, com a mala sempre à vista de todos os que passassem. Os olhos do conde encheram-se de uma vergonha que não vinha da culpa, mas da consciência de ter sido manipulado com perícia. Parece inconcebível que eu tenha consentido nisso, mas no momento pensei apenas na imagem pública do meu país, e não na possibilidade de estar a ser usado como peça de um jogo muito mais sombrio. Durante quanto tempo ficou afastado do compartimento? Talvez meia hora, talvez menos, pois o tempo parecia correr e estagnar ao mesmo tempo naquele corredor iluminado por paneleiros fracos, onde conversava superficialmente com dois comerciantes e um antigo sargento de infantaria que me fez perguntas sobre o meu país. E vamos que agir ligeiramente ao ouvir a mensagem ao sargento, mas ele não comentou de imediato, preferindo colher todos os fragmentos antes de os encaixar. Quando regressei ao compartimento, o agente agradeceu a cortesia, devolveu-me o lugar e desapareceu discretamente, deixando-me com a sensação vaga de ter cumprido uma formalidade incômoda, embora necessária. Eu foste tu homem com nitidez. Sim, embora não me parecesse particularmente notável, era de estatura média, cabelos curtos ligeiramente variados, bigode simples e uma expressão de quem estava concentrado mais no próprio papel para correr o risco de flashar.
Holmes cruzou os dedos finos diante do rosto, gesto que eu já aprendera a reconhecer como sinal de que um traço decisivo se desenhara no seu espírito. O telegrama permaneceu consigo depois disso. Guardei no bolso interior do casaco, mas quando o comboio chegou a Londres e se iniciou a confusão da escada, percebi com espanto que o papel tinha desaparecido. Não encontrei traço dele, por mais que procurasse. O desaparecimento do drama, que servira de pretexto para toda a estranha encenação, parecia a peça final de um mecanismo maligno, tão simples na aparência quanto perigoso nos efeitos. É evidente que o telegrama era a chave que permitia abrir e fechar o safe à sua volta, e quem o escreveu sabia que a sua existência não poderia ser comprovada quando se tornasse inconveniente. As autoridades ferroviárias sustentam, com firmeza, que ninguém além de quando entrou ou saiu do compartimento, salvo o visor, e que não houve qualquer irregularidade durante o trajeto. Holmes levantou-se então, atravessou a sala em passos longos e silenciosos e parou diante da janela, olhando para a névoa como se ele fosse um manuscrito a decifrar. Dize-me, Sr. Faverchão, como foi tratado o caso pela administração da linha e pelos responsáveis da alfândega, porque isso dirá muito sobre a natureza de quem pretende empurrar o conto para o abismo. Os funcionários encontraram a mala, já em Londres, em presença de testemunhas, de acordo com os procedimentos usuais. Em vez de despachos, digam joias e cartas, mas foram discretamente instruídos a não chamar a imprensa enquanto o Ministério avaliava a situação. O funcionário britânico falava com a frieza de quem está habituado a manobrar entre o dever e a conveniência política. Suponho que o vosso desejo seja, em primeiro lugar, apurar a verdade em segundo, evitar que essa verdade, qualquer que ela seja, provoque um incidente internacional de difícil reparação. Exatamente. E por essa razão recorri a Cirillique, Sr. Holmes, porque a polícia, sozinha, poderia muito bem encontrar um culpado, mas talvez não encontrasse a justiça que aqui se impõe. Foi então que Holmes voltou para nós com um brilho quase febril nos olhos, como se o desafio estimulasse mais do que qualquer recompensa material. Watson, prepara-te, porque creio que esta noite viajares comigo até à estação e, se necessário, até dever, pois não há nada que substitua o exame direto local de um enigma. Acedi de bom grado, embora necessitasse uma viagem desconfortável naquela hora avançada, porque sabia que onde ele via apenas um problema intelectual avaria, mais tarde, uma história digna de ser contada. Onde, Sr. Faverchão, peço-vos que permaneçam em Londres e que evitem qualquer declaração oficial, enquanto me encarreguem de seguir as pegadas deixadas por esse telegrama e por esse misterioso agente de confiança. Porei à sua disposição tudo o que estiver ao meu alcance, Sr. Holmes, porque entre a ruína e a verdade, por mais dolorosa que seja, ainda prefiro esta última. O Ministério confiará no seu julgamento e aceitará as suas conclusões com a seriedade que merecem, ainda que estas possam obrigar a decisões políticas delicadas. Pouco depois dos nossos visitantes se retirarem, já nos encontrávamos no Viagra, a caminho da estação, com o ar frio da noite a entrar pelas frestas e o meu amigo a recostar-se no banco, os olhos esmiçados, como se meditasse sobre uma melodia silenciosa. Recorda-te, Watson, o caso dos planos de submarino roubado, em que um ligeiro desvio na fórmula de tratamento denunciou a mão de um intruso entre dezenas de documentos autênticos. Assenti, lembrando-me de como havia decifrado a intriga inteira a partir de um detalhe que eu considerara relevante. Tanto no papel como no rosto humano, o menor abisfio pode ser a assinatura involuntária de um culpado, e este telegrama, mesmo desaparecido, já nos falou mais do que o autor imaginou. Perguntei-lhe então o que pensava sobre o estranho pedido que o Pão exibisse a sua presença no corredor e de que trocasse de lugar com um suposto agente de confiança. A sensação, no carro, tem o sabor inequívoco de um truque destinado a fabricar testemunhas, não a afastar curiosos, porque, se eu quisesse garantir a segurança de um diplomata e da sua mala, sugeriria discrição, não desfile. Ao chegar à estação, fomos recebidos pela vastidão de tochas e lampiões, luzes tanto locomotivas e o eco de passos apressados sobre o chão de pedra. Holmes apresentou um bilhete do Ministério, entregue por Faverchão, e foi-nos franqueada a entrada a um pequeno gabinete onde o chefe da estação nos aguardava com uma curiosidade respeitosa. Deixo de lado os pormenores burocráticos dessa entrevista, ponto essencial para o leitor é saber que obtivemos autorização para examinar a carruagem em que o clone viajara e para consultar os registros dos funcionários em serviço. A carruagem permanecia parada numa via secundaria, os compartimentos vazios, mas ainda impregnados do cheiro de tecido, poeira e fumaça que caracteriza todos os caminhos de ferro deste país. Holmes examinou o compartimento do cubo com minúcia, percorrendo com os dedos as molduras da janela, o fogo do banco, os espaços, os assentos e mesmo a madeira do piso, como se cada prego pudesse esconder um ser. Nada aqui indica uma abertura clandestina da mala, Watson, nem qualquer manipulação feita com pressa, o que força duas possibilidades.
O conteúdo foi trocado noutro lugar, ou mal nunca foi verdadeiramente vigiado enquanto o seu guardião acreditava seu. Anotei essa observação, prevendo que, mais tarde, ela ocuparia o lugar importante no desenrolar do caso. Em seguida, Holmes pediu para falar com os funcionários que tinham estado de serviço na noite anterior. Moon. Eles foram chegando ao pequeno gabinete reservado para a entrevista. O primeiro revisor com quem falámos confirmou que entregaram um telegrama ao ponto, mas disse não se recordar com clareza da origem da mensagem, alegando perceber a várias necessidades. O chefe de comboio insistiu que se mostrara perfeitamente calmo, andando pelos corredores, conversando superficialmente com 2 comerciantes e um antigo sargento, como o próprio Conde relatara. Para não multiplicar vozes desnecessárias, resumo as declarações em vez de as reproduzir em diálogo, hoje o essencial é que todos concordavam quanto a um ponto intrigante. Entre as várias testemunhas, o velho sargento afirmara, com obstinada certeza, que vira o Conde num extremo da carruagem quase ao mesmo tempo em que, segundo outro funcionário, ele se encontrara perto do verão de refeições, o que parecia sugerir que a mesma figura fora observada em 2 pontos diferentes no intervalo de 1 minuto mais para permitir deslocação da memória. Quando ficámos de novo a sós, perguntei ao homem se acreditava ser possível semelhante ubiquidade, mesmo num comboio em movimento. É possível, Watson, mas não para o homem, e sim para 2 pessoas cuidadosamente governadas, uma delas incumbida de imitar a outra, de modo a semear confusão entre olhos cansados e memórias imprecisas. Eu sabia que o meu amigo não usara a palavra imitar de forma ligeira, pois tinha estudado com interesse os truques de teatro e os hábitos de certos artistas de variedades. Falta-nos ainda a peça central, o telegrama, porque é nele que reside a assinatura intelectual do plano, por isso o nosso próximo destino é o gabinete telegráfico em Deauville. De manhã cedo, já nos encontrávamos no escritório telegráfico da cidade costeira, um lugar estreito e cheio de fios, onde jovens empregados se moviam com rapidez silenciosa. Onde nos apresentou outra vez a credencial do Ministério e pediu, com toda a cortesia, que fossem consultados os registros das mensagens pedidas para o Conde na véspera da partida. Depois de alguma procura, um dos empregados encontrou a cópia do telegrama em questão, escrita numa caligrafia regular e sem qualquer assinatura que não fosse a fórmula de cortesia habitual da ligação estrangeira. Holmes inclinou-se sobre a folha e eu vi os seus olhos percorrerem cada palavra como se retirassem delas mais do que o significado literal. Reparaste, Watson, na forma como está abreviado o título do Conde e na maneira estranha como se constrói a frase final. Confesso que, à primeira vista, não percebi nada de extraordinário, salvo a frieza um tanto burocrática do estilo. O título está abreviado com 2 letras que o protocolo do país do Conde não emprega, pois lá se usa outra fórmula que eu conheci numa ocasião em que tivemos contato com um bandido desse mesmo Conde. Admitem, mais uma vez, da memória prodigiosa do meu amigo, para minucias que eu teria esquecido há muito tempo. Além disso, a expressão aplicada à imprensa mostra uma constatação típica de quem pensa em alemão e escreve num idioma latino, o que reduz bastante a lista de possíveis autores. Perguntei se isso nos conduzia necessariamente ao vem da ligação, mas ele respondeu que não, que antes nos surgiu um intermediário situado na fronteira entre 2 línguas e 2 lealdades. O empregado que registrou a mensagem mencionou que a dita não reivindicou o canal diplomático habitual, limitando-se a pagar em numerário, o que fere frontalmente os hábitos de qualquer missão oficial. De fato, o jovem funcionário confirmou que o homem bem vestido, mas nervoso, tinha aparecido sozinho, insistindo na urgência da mensagem, evitando dar num completo, o que já parecia, por si só, suspeito. De volta a Londres, onde pedimos que fizesse uma pequena investigação discreta acerca dos membros da delegação estrangeira, enquanto ele se encontrava, segundo as suas próprias palavras, com uma pista antiga que podia agora revelar-se útil. A minha tarefa consistiu em nada mais do que ler cuidadosamente os registros públicos e consultar, através de conhecidos comuns, que eram os diplomatas e funcionários atualmente destacados na capital britânica pelo bem em questão. O nome que surgia é quase sempre associado ao como era de um jovem secretário da delegação, chamado Newman, de origem nobre, porém empobrecida, conhecido por ser escrupuloso do trabalho e reservado na vida privada. Quando apresentei as minhas notas a Holmes, ele recebeu-as como sendo breve, como se confirmassem que eu já suspeitava. Os homens que vivem entre 2 mundos, Watson, são frequentemente os mais úteis e os mais perigosos, porque tanto podem servir de ponto quanto mesmo. Ao cair da tarde, recebemos a visita do Lestrade, um inspetor de Scotland Yard que tantas vezes se viu obrigado a recorrer ao talento do meu amigo. Soube que o Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu sua colaboração num assunto de contrabando ligado a um diplomata, Holmes, e pensei que não seria má ideia saber até que ponto devo mover as minhas peças. Por enquanto, meu caro Lestrade, peço apenas que mova as suas peças com delicadeza, por o tabuleiro, desta vez, incluíveis e perícidos para além dos seus ladrões habituais.
Não tenho qualquer desejo de provocar um incidente internacional, mas também não gostaria de ver um criminoso escapar só porque usa luvas mais caras. Posso assegurar que, se um crime foi cometido, a mão que o divam não será protegida pelas luvas, sejam elas de tal ou de veludo, e que o conde, pelo que já observei, não é a peça que nos convém prender. Então creio que alguém está a usar como escudo. É isso. Digamos que vejo não menos um conspirador do que um homem disposto a sofrer em silêncio para salvar uma honra que não é apenas a sua. O Estrabo diz com o lábio, sinal de que se debatia entre a sua desconfiança natural e a confiança relutante que a experiência lhe ensinara a ter em mãos. Se descobrir quem está por trás desse estratagema, avise-me antes que eu cometa a imprudência de algemar o homem errado. Pouco depois da saída do inspetor, Holmes mandou uma tal atenção estrangeira, pedindo a presença de Newman em Baquestriers, sob o pretexto plausível de tratar de um esclarecimento adicional relativo à viagem do conde. O jovem secretário apareceu no dia seguinte, à hora marcada, trazendo consigo uma compostura quase rígida, como se cada gesto fosse cuidadosamente ensaiado perante um espelho. Sr. Holmes, disseram que tinha perguntas a fazer acerca da nossa missão diplomática e é com prazer, embora também com algum espanto, que me ponho ao seu dispor. O seu espanto é natural, Sr. Upman, porque não é todos os dias que um simples secretário é chamado a conversar com um detetive. Segundo alguns, se ocupa apenas de crimes vulgares e, segundo outros, de questões que os homens discretos preferem não mencionar. Notei um brilho de irritação contida nos olhos de Arkman, sinal de que a verdade ferida se misturava a um receio mais fundo. Não duvido da sua recuperação, Sr. Holmes, apenas suponho que o caso do conde se resolverá entre governos, sem necessidade de escripas nem cronistas. Os governos gostam de crer que podem resolver tudo sozinhos, mas às vezes esquecem que a verdade, assim como a doença, aparece primeiro no corpo do indivíduo e só depois atinge a sociedade. Por isso pergunto, em primeiro lugar, qual foi exatamente o seu papel na viagem com... Arkman ergueu-se meio centímetro na cadeira, como se tivesse sido atingido por uma acusação que ainda não se formulara claramente, mas cujo contorno ele já pressentia. Não sei de que ele fala, mas posso assegurar que a minha lealdade ao meu país e à sua casa vendante está acima de qualquer sentimento pessoal. O duelo em que o pai te conferiu mortalmente um parente seu, inclina a sua família para uma decadência da qual só recentemente começou a emergir, graças, ironicamente, à produção discreta daquele que hoje se é acusado. Eu próprio, que desconhecia esse episódio, estende-se a ouvir como a história adquiria, de repente, a cor sombria das velhas ofensas de Sano. Se conhece tais pormenores, Sr. Holmes, também saberá que, sem a intercessão do princípio, eu jamais teria obtido o lugar que ocupo, e que por isso devo uma gratidão que não se paga com intrigas. A gratidão, quando misturada a um desejo de reparar um passado vergonhoso, pode tornar-se uma força devastadora e não tem dificuldade em imaginar um homem disposto a cometer um crime, não por ganância, mas para preservar a honra do príncipe que lhe deu uma segunda oportunidade até, ao mesmo tempo, levar a nó do que manchou o apelido da sua família. Arkman afastou o olhar e as suas mãos, até então imóveis, começaram a entrelaçar-se com uma inquietação difícil de disfarçar. Deixo que apresenta-me na reconstrução do caso, Sr. Hartmann, e corrija apenas nos pontos em que a verdade for ainda mais dura do que a minha hipótese. Por isso, desejou-se fazer desaparecer as joias e cartas comprometedoras, encarregamos de as recuperar discretamente em um cofre num país vizinho, sem envolver diretamente o conde, que poderia, pela sua retidão, recusar tal missão. Para cumprir essa tarefa, idealizais um plano em que as peças comprometedoras atravessam a fronteira dentro da mala diplomática do próprio conde, sem que um saiba ao mesmo tempo, preparar-se o cenário para, se algo correr mal, todas as suspeitas ficaram sobre ele, enquanto a casa viral permanece intocável. Não pude deixar de adirar a frieza com que Holmes escolhe um plano, se verdadeiro, teria exigido só por uma mistura terrível de devoção e crueldade. O telegrama é a chave, porque serve para afastar o conde do compartimento nos momentos cruciais, dando tempo ao vosso cúmplice para abrir a mala e trocar o conteúdo, e também para criar testemunhas da sua presença em vários pontos do comboio, preparando assim a confusão que, mais tarde, tornará qualquer relato detalhado facilmente ridicularizável. Para multiplicar a figura do conde, contratais um ator desempregado de feições semelhantes, vestis-me com um casaco e um chapéu idênticos aos do diplomata e instruís-me para caminhar pelos corredores, enquanto o verdadeiro conde é atraído ao varão de refeições e outros compartimentos. A imagem de duas figuras quase idênticas caminhando pelo mesmo comboio, recolhendo olhares apressados e memórias incertas, formou-se claramente na minha mente. O velho sargento, acostumado a avaliar ao mesma informação, nota uma diferença sutil no andar de um deles, um leve mancar, e é essa discrepância que me permite hoje afirmar que, quando não esteve presente em todos os pontos onde foi visto.
Enquanto isso, vós, o vosso cúmplice, talvez o próprio ator em momento oportuno, guardais o teu derma no bolso com apenas para o fazer desaparecer no meio da confusão da chegada, porque um papel tão revelador não podia sobreviver ao sucesso do plano. Edmund permaneceu silencioso, e o ar na nossa sala parecia mais denso, como se todos nós aguardássemos a queda de uma sentença invisível. O objetivo final não era enriquecer com as joias, mas destruí-las juntamente com as cartas, entregando-nas ao príncipe ou alvendo a sua confiança, de modo que nenhuma daquela juventude imprudente mais voltasse a perturbar a calma dos seus dias presentes. Se tudo corresse bem, o conde seria considerado, no máximo, independente na guarda dos seus documentos, e os verdadeiros fios desta intriga permaneceriam enterrados em silêncio, mas aquilo que não previstos foi a intervenção de um mês, embora queiram evitar o escândalo, ainda preferem a verdade a uma mentira confortável. Ao terminar esta longa exposição, Holmes nos pousou a olhar sobre Hartmann, cuja face agora parecia esculpida em pedra, tão rígida era a sua expressão. Se eu dissesse que tudo o que acaba de descrever é falso, Sr. Holmes, acreditaria em mim. Acreditaria no seu desejo de negar, mas não na negação em si, porque já se anunciou mais pela maneira como conspirou do que pelas palavras que escolheu. Um longo silêncio seguiu-se, silencioso, apenas cortado pelo crepitar das brasas no areira, até que, por fim, o jovem secretário deixou escapar um suspiro profundo, como se a resistência se tivesse quebrado dentro dela. Não procuro lucrar com esta confissão, Sr. Holmes, porque, se falo, é apenas para que saiba que não agi por cobiça, mas por devoção a uma causa, Amazones, sempre pareceu mais elevada do que a minha própria pessoa. Endenar um homem elevado e arrastar o seu nome para a lama para salvar a reputação de um príncipe é uma causa que poderíamos discutir longamente perante um tribunal moral, mas por enquanto basta constatar que é, ainda assim, um crime perante as leis desta terra. Quando me foi confiada a missão de fazer desaparecer aquelas joias e cartas, vim-lhes a oportunidade de reparar, com um serviço silencioso, a vergonha que duelo de outrora lançar sobre o meu apelido, e a gratidão ao príncipe que me haria da ruína mistura só desejo de mostrar que a minha família ainda podia ser útil à coroa. Hartmann começou então a votar em frases intercutadas, como detectar um ator com semelhança suficiente ao conde, como estudar a sua voz, a sua postura e o modo de usar o casaco, e como, finalmente, puserem em marcha o plano com uma precisão quase teatral. Não reproduzo as suas palavras em detalhe, porque pouco acrescentariam à essência do que ele já deduzira, limitando-me a dizer que cada pormenor confirmava a arquitetura do crime tal como fora exposta. O que não calculou, Sr. Hartmann, foi que o conde, mesmo sua suspeita, esperaria sofrendo caladas por origem de tudo, e que essa sua pobreza involuntária despertaria, num país estrangeiro, forças que não se submetem tão facilmente à conveniência dos tronos. Quando é um homem melhor do que eu, porque assumiria uma culpa que não é só para proteger Potter, enquanto aceitei machá-lo seu nome para proteger o mesmo Poma. Estas palavras, ditas num tom de amarga lucidez, produziram em mim uma compaixão estranha, porque vi à minha frente não apenas um culpado, mas um ser humano dilacerado entre deveres contraditórios. O Ministério dos Negócios Estrangeiros terá agora decidido se prefere entregar a sua pessoa à justiça britânica ou confiar na justiça do vosso próprio país. Segundo entendo, é severa com os seus servidores quando estes falham, mesmo por eles chassi. Quando Hartmann se retirou, escoltado discretamente por Faverchão, que fora chamado de urgência, a sala pareceu lidiada de um peso invisível, embora o caso estivesse longe de se considerar ensado. Nos dias que seguiam, soube por meios indiretos que se estabeleceram um acordo tácito entre os dois governos, segundo o qual Hartmann seria levado de volta ao seu país para ser julgado de forma silenciosa, enquanto o culto seria discretamente exonerado de toda a suspeita. As joias e cartas foram recuperadas graças às indicações fornecidas pelo jovem secretário E, depois de examinadas e catalogadas, acabaram, segundo creio, destruídas sob a supervisão de pessoas em cujo tato e descrição ambos os países confiavam. O conde, por seu lado, vem pessoalmente a Baquês de Trietes para agradecer a Holmes e a sua expressão, embora aliviada, continuava marcada pela sombra de ter quase sido sacrificado a um ideal de honra que servira com demasiada fidelidade. Sr. Holmes, não sei se alguma vez poderei pagar o que fez por mim, mas posso ao menos assegurar-lhe o meu respeito infinito pelo modo como distingue entre as leis dos homens e as exigências mais altas da consciência. Seu verdadeiro pagamento, conde, será lembrar-se, quando voltar à sua corte, de que a honra de um país não se protege com truques de palco, mas com a retidão dos homens que não o governam e servem. Depois do diplomata partir, voltámos a sentar-nos diante do fogo. E eu, que ainda sentia o peso moral de tudo o que ouvira, perguntei ao meu amigo se achava que a justiça fora realmente feita. A justiça humana, o axo, claramente ser presente em forma pura, na maioria das vezes, é um compromisso entre o que é possível e o que seria ideal, mas neste caso creio que ela se aproximou tanto quanto permitiu as circunstâncias.
Eu observei que o conde, apesar de inocentado, carregaria para sempre a memória de ter sido usado como escudo e que Erdmann, embora culpado, não agira por motivos vulgares. Quando um homem comete um crime e não dá honra, o erro não está apenas nele, mas também na sociedade que ensina que a aparência de presa vale mais do que a verdade. Por isso, casos como este servem para lembrar-nos que, por trás de cada telegrama e de cada viagem de comboio, podem esconder-se dramas que nenhuma das eitas jamais contará. Anos mais tarde, ao ver as minhas notas desse episódio, senti que o mundo dificilmente saberia até que ponto esta mudar perante as coroas se apoia, por vezes, em sacrifícios silenciosos e em crimes cuidadosamente encobertos. Ao partilhar convosco, caro ouvinte, esta aventura que chamei de aventura do duplo comboio vial não deseja apenas entreter, mas também convidar à reflexão sobre as estranhas alianças entre Anfa e Aulat e Kupa. Agradeço sinceramente por terem ouvido esta história até ao fim, acompanhando cada passo de homens, cada dúvida minha e cada sombra que se projetou sobre aqueles homens envolvidos no caso. Se apreciaram esta narrativa e as outras que compõem estes casos nunca revelados de Sherlock Holmes, peço que manifestem o vosso apoio com gosto neste vídeo e com a subscrição do canal. Os vossos comentários são igualmente valiosos, por isso convido-vos a partilhar impressões, perguntas ou teorias nos comentários, porque é sempre um prazer imaginar como cada mente interpreta os mesmos indícios. Se quiserem ajudar a manter viva esta série e a tomar possíveis novas investigações, podem apoiar o canal através do código QR, que aparece no canto inferior direito do vídeo ou através do link de apoio que encontrarão na descrição. Na descrição deste vídeo encontrarão também ligações para outras obras de uma série completamente diferente, que poderá agradar a quem aprecia boas histórias e viagens inesperadas, ainda que eu não me alongue aqui sobre o seu conteúdo. Despeço-me por agora, agradecendo de coração a vossa companhia e espero que se juntem a nós no próximo, caso ainda não relate Sherlock Holmes.